Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Mishpatim, que significa julgamentos. Essa Parashá é uma Parashá muito prática, das coisas que falam sobre relacionamentos interpessoais. E eu quero mostrar algumas coisas para vocês, mas como de costume nós vamos começar lá pela Brit Hadashah. Então nós vamos começar pelo final da Parashá, porque a Brit Hadashah fala daquilo que está lá no final da Parashá, daquele momento em que Moshe sobe ao monte. Então eu quero ler para vocês Mateus 17, capítulo 17, verso 1 em diante, que está escrito assim: 6 dias depois tomou Yeshua contigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moshe e Eliahu, Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Yeshua: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moshe e um para Eliahu. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, a ele ouvi. E os discípulos ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram um grande medo. E chegando Yeshua, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles olhos, ninguém viram senão somente a Yeshua. Depois eu vou falar sobre o resto. Irmãos, quem lê a Torá e lê esse relato da Brit Hadashah, fala assim: puxa vida, o que aconteceu com Moshe aconteceu com Yeshua. Porque quando Moshe sobe ao monte e passa 40 dias com o Senhor, ele volta e o seu rosto está resplandecente. E aqui Yeshua está tendo esta mesma postura. Mas o que aconteceu aqui? Vamos então voltar lá para a criação. Quando Yeshua criou Adão, segundo a tradição judaica, Adão tinha um corpo de luz. O corpo dele era todo resplandecente. Então, na realidade, o que Yeshua está fazendo aqui é retornando àquele momento da criação. Você sabe que os seres celestiais na eternidade são todos reluzentes, brilhantes. Você não vai ver um ser celestial lá opaco, sem glória, porque naquele lugar é o lugar onde habita a glória do Eterno. Então não adianta dizer que não tem glória lá, porque lá só tem glória. E é impressionante, irmãos, quando nós tomamos essa passagem, porque Yeshua sobe ao monte com 3 dos seus discípulos mais chegados. E aí eu quero também extrair daqui um princípio, que é o seguinte: essas coisas do mundo celestial, Yeshua mostra para quem? Para quem é mais chegado, para quem tem mais intimidade. Não vai mostrar para qualquer um, porque tem gente que não suporta uma revelação dessa. Então veja bem que interessante. E ali ele se transfigura diante deles. Então você imagina Yeshua olhando para os discípulos e os discípulos olhando para Yeshua. De repente o corpo dele começa a reluzir. E aquela glória que ele tinha no céu, o que essa glória fez? Começou a aparecer ali para eles. E Yeshua não estava fazendo nada mais além de trazer de volta o padrão da criação. Os irmãos entenderam isso? Então, quando isso ocorre, irmãos, é algo surreal para os discípulos. E Yeshua já está habituado com isso. Agora, os discípulos já deviam estar acostumados com os milagres. E aí, eles acabaram não estando ainda habituados. Por quê? Porque eles acabaram se impressionando com aquilo, de uma tal forma
que eles falaram assim: nossa, que coisa linda! E para completar a cena, aparecem ali Moshe e Eliahu. Moshe estava morto e Eliahu está vivo. E aí a gente começa a falar assim: puxa vida, mas como que pode um negócio desse acontecer? O dono da vida, o príncipe da vida, aquele que é a origem de todas as coisas, pode falar qualquer coisa, pode fazer qualquer coisa. Então ele chama Moshe, que é aquele que subiu para receber as tábuas, e agora chama Eliahu. E por que ele vai fazer isso aqui? Para cumprir primeiro um desejo de Moshe. Moshe sempre quis pisar onde? Na terra prometida, em Israel. Ele entrou, mas aqui ele pisou na terra. Então o desejo de Moshe mais íntimo, ele foi cumprido. E aí, eu estava com a Rebete, conversando, a gente estava no carro batendo um papo, e ela me falou assim: amor, Moshe viu tanta coisa, por que ele ainda queria pisar na terra, sendo que já tinha ido ao céu? Ele foi até o terceiro céu, viu coisas maravilhosas e tudo. Por que ele queria tanto pisar em Israel? Há uma coisa muito interessante: a terra de Israel é conexão com os seus filhos. Eu não sei de vocês nunca pisaram lá na terra, eu que já pisei, eu sinto um desejo, arde no meu coração quando eu falo sobre Israel, porque eu quero voltar, porque lá é a minha origem. E eu tenho certeza que isso que eu sinto, Moshe sentia num grau assim, muito maior do que o que eu sinto hoje. E por isso eu consigo entender um pouco desse desejo de Moshe pisar. Falar assim: eu estou em Israel. E Moshe teve a oportunidade de estar mesmo depois de morto, com Yeshua. E tem Eliahu, que é o Elias, que a Bíblia vai falar aqui, inclusive vai ser o restante da argumentação de Yeshua, que ele vai vir preparar o caminho do Messias. Mas só que ele não veio preparar o caminho de Yeshua da primeira vez. Veio uma outra pessoa que se chamava João o Imersor, ou como o pessoal conhece, João Batista. Aí Yeshua compara Yohanan a Eliahu, dizendo o seguinte: ele era o que iria vir para preparar o caminho agora, só que na grande tribulação quem vai preparar o caminho vai ser o próprio profeta Eliahu. Os irmãos entenderam isso? Então lá no livro do Apocalipse diz que eles vão falar em Israel, ele e mais um, que na minha opinião, tá? Não é Moshe não vai vir de novo, mas é Enoque, porque Enoque não morreu. E na Bíblia está escrito que o homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Os dois únicos homens na história que não morreram foram Enoque e Eliahu. Tem que ser os dois, porque eles vão morrer e vão ressuscitar diante dos olhos de todos. Então vocês imaginam que quando começar a grande tribulação eles descem, porque eles vão falar, vão pregar durante 3 anos e meio, e vai ser uma revolução. Imagine Enoque com o poder, a unção de Moshe, e Eliahu, né, com a unção que ele já tem. Imagine o estrago que eles vão fazer. Estrago no bom sentido, obviamente, né? Mas você imagina que agora eles vieram para conversar com Yeshua. A Bíblia não relata qual foi o conteúdo da conversa, mas a conversa foi tão boa que Pedro, né, tinha que ser sempre o Pedro. Ele pula na frente de todo mundo e ele fala assim: Senhor, deixa a gente fazer 3 tabernáculos aqui, vamos fazer 3 cabanas. O clima está muito bom aqui. Nós estamos num clima celestial, Senhor. Vamos fazer uma coisa, papai. Deixa a gente ficar aqui junto com vocês. Eu e os meus companheiros, Tiago e João, vamos ficar aqui só olhando, ouvindo o Senhor conversar com eles. A gente fica aqui o tempo que for necessário. Nós vamos armar a barraquinha para ficar aqui. Isso é um outro detalhe.
quando nós entramos na presença do Senhor, nós não queremos abandonar, nós não queremos que aquele momento acabe. E é tão precioso que para nós parece que são segundos, minutos, mas se passam às vezes horas. Só quem já teve uma experiência dessa vai entender o que eu estou falando agora. E quando você entra na presença do Senhor, o tempo para você, ele para. Aí você fala assim, mas já acabou? Quando eu estive em Israel, eu fui orar no muro, a primeira vez, eu grudei no muro. Quando eu coloquei a minha mão, eu senti como se fosse uma descarga de 220. Eu comecei a orar, e tinha mais gente comigo. Tinha mais alguns pastores, e de repente um deles tocou em mim e falou assim, eles me chamavam de alemão lá, né, no grupo. O alemão, vamos embora. Eu virei e falei assim, mas tem 5 minutos que eu estou orando. Ele falou assim, você já está aqui há 40 minutos. Para um pouquinho, vamos embora que nós vamos sair. Eu falei, já vou. Para mim eram 5 minutos, mas a experiência que eu estava tendo com o Yeshua lá era muito profunda. Então eu imagino esses discípulos tendo esta experiência e ouvindo a conversa de Yeshua com os dois. E isso ficou ainda maior quando uma nuvem luminosa os cobriu. Você imagina vir uma nuvem do céu cobrir todo mundo, uma nuvem luminosa, significa que saía luz dentro daquela nuvem. E eles ouviam uma voz que dizia, este é meu filho amado, falando de Yeshua. Eu tenho alegria nele, ouçam o que ele disse. Mas quem ouviu essas palavras? Pedro, Tiago e João. Por que os outros não tiveram o privilégio de ouvir a voz do Pai? Por que eles não tiveram esse privilégio? A pergunta é muito boa. Mas esses três, eles tinham intimidade com Yeshua. Então, de novo, para partilhar das coisas celestiais, a gente tem que ter intimidade com o Senhor. A gente tem que investir o nosso tempo para ler a palavra, para orar, e estar disposto a ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Porque orar é a gente conversar com alguém. Mas geralmente nós oramos, amém, e vai embora. Acho que o senhor deve olhar e falar assim, peraí, eu virei balcão de pedido? Só pede, você terminou os pedidos, você vira as costas e vai embora? Quando os discípulos ouviram isso, eles caíram sobre os seus rostos e ficaram com muito medo. Agora você imagina alguém que está de pé, ouviu uma voz e caiu, puf, caiu de joelho. Aí depois o povo por aí, quando a gente ora por alguém, a pessoa cai e fala assim, esse negócio é do diabo. Olha aqui, 3 caindo, ouvindo a voz do Eterno. O poder dessa voz. Nós precisamos parar, irmãos, para entender a Bíblia. Quando Daniel foi visitado por um anjo, ele caiu. E Hanan, lá no livro do Apocalipse, quando ele ouviu a voz de Yeshua, o homem caiu como morto. Nós temos que parar para ouvir a voz da Escritura e não ficar com essas criancices, porque a gente não entende o que está escrito. Então quando a pessoa não entende, qual é a primeira reação dela? Isso é psicológico. Eu vou negar aquela realidade. Por quê? Porque eu não entendo. Então se eu não entendo, eu nego. Porque eu não quero me comprometer com isso, porque eu acho que isso é ruim. Isso está no âmago da alma humana. Então a pessoa, ela acaba realmente fazendo isso. E aí Yeshua tocou e disse, levantai, e não temas. Só que quando eles levantaram, eles só viram uma pessoa, Yeshua. Quanto tempo passou desde que eles caíram para Yeshua chamar eles? Não está escrito. Quanto tempo durou essa experiência? Para nós parece que foram segundos. Se for a gente pegar o relato da Brit Hadashah, parece que foram segundos. Mas aqui houve uma experiência muito grande que esses homens tiveram, e na minha opinião não foram segundos.
como a experiência mais completa, só que não, o relato aqui, ele é muito conciso, ele é muito simplificado, só para entender que houve aquele momento. E Yeshua disse assim para eles: olha, não diga para ninguém o que aconteceu, e me espera ressuscitar, depois que eu morrer e ressuscitar, vocês contam. Por quê? Porque se eles contassem antes, os outros discípulos iam dizer assim: Senhor, por que nós não podemos ter uma experiência como essa? Quantas vezes, irmãos, nós ouvimos testemunhos de pessoas contar sobre arrebatamento, sobre cura, sobre transformações, sobre libertação, e alguém na plateia fica pensando: por que não acontece comigo? Não é verdade? Então tudo isso, irmãos, está ligado a quê? Ao cerne do ser humano, a parte mais interior, mais profunda do ser humano. O ser humano deseja aquilo que os outros têm, mas muitas vezes ele não quer pagar o preço que os outros estão pagando. Ele quer simplesmente receber. Mas ele não entende que esses homens aqui tiveram uma história. Esses homens estavam sempre ao lado de Yeshua, para poder partilhar dessa promessa. E aí, irmãos, ele conta essa história. Yeshua fala sobre João Batista, né, sobre aquilo que aconteceu. E a gente indo para Paraxá, a gente vê a experiência que Moshe teve com o Eterno, de ouvir a voz dele, de subir ao monte, de preparar o local para que ninguém se aproximasse, isolar o local. Por quê? Porque não é qualquer um que pode se aproximar da santidade do Senhor. Foi o que aconteceu aqui em Mateus, que nós lemos. E Yeshua separa os discípulos: vocês três vêm comigo, os outros ficam por aqui. Por quê? Porque vocês é que estão prontos para terem acesso a esse tipo de informação e essa experiência. Só que com Moshe foi diferente, porque o resto do pessoal estava ouvindo. Agora você imagine a experiência que aquelas pessoas tiveram de ouvir a voz do Eterno. Porque na Torá está escrito assim: tudo que o Eterno falou, nós faremos. Então eles compreenderam o que foi dito e se comprometeram através da sua palavra. Isso é equivalente a um voto. Meu pai sempre me dizia: você não é obrigado a prometer nada para ninguém, mas se você prometer, cumpra. É a mesma coisa que tem escrito aqui. Eles não precisavam falar nada, mas eles falaram tudo. Abre o parênteses. O que é tudo? 100%? 100% do que o Senhor falou, eles iriam fazer. Então eles estavam dizendo o seguinte: nós vamos obedecer tudo o que nós estamos ouvindo da tua boca, Moshe. Nós vamos obedecer, porque nós compreendemos que o que nós estamos ouvindo da tua boca não sai do teu coração. É o Eterno que está falando e movendo você a dizer todas estas palavras. Isso é interessante, né, irmãos? Puxa vida, que coisa tremenda. Então, nós temos que mais uma vez compreender que a Bíblia, ela não é um livro comum. É um livro de origem celestial, para direcionar o homem pelo caminho para o qual ele precisa ir. Não é somente um livrinho. Ela é o livro. É o nosso guia de fé e de prática. Ou seja, eu preciso ouvir e depois colocar em ação. Então é por isso que a gente tem que parar e pensar assim: puxa vida, se a Bíblia está dizendo para mim fazer, eu vou fazer. E a regra do judaísmo é assim: a gente não questiona a Bíblia, a gente obedece. Nas outras religiões, como é que é? Não, isso aqui foi falado, mas isso aqui não está valendo mais. Aquilo ali já não é mais desse jeito. Então as pessoas estão hoje questionando a Bíblia e dizendo que a Bíblia está errada.
E a opinião delas está certa. Por isso, irmãos, tem que tomar cuidado com os aventureiros. Tem muitos na internet. Uma frase, irmãos, que me deixa bastante chocado, é que a pessoa pega, ela vai fazer um vídeo, ela coloca assim, a verdade sobre algum tema. Isso significa que tudo que foi dito antes é mentira? Só ele descobriu a verdade agora? Oxe! Demorou aí? Você entende? Então a pessoa ela se coloca numa posição como se ela fosse a detentora da verdade. Poxa vida! Então, essas pessoas vêm para poder fazer o quê? Para poder construir alguma coisa que não é verdadeira, mas isso vai ajudar ela a ganhar dinheiro. E uma das coisas que a Torá proíbe é ganhar dinheiro em cima da palavra do Eterno. Aí você vai falar assim, Rabino, mas então as pessoas, os servos do Senhor que lidam com a palavra, não pode ser remunerado? Pode. O que não pode é usar a Torá para o seu proveito. Porque quando a gente serve através da Torá, você precisa receber uma recompensa por isso. Porque no meu caso, eu abri mão de toda a minha vida só para servir ao Senhor. Eu quis ter uma carreira, eu quis poder fazer muitas coisas, secularmente falando, e todas as vezes que eu tentei, o Senhor me bloqueou e disse, eu te quero na minha obra. Vocês vão entender a diferença? Aí a pessoa pega, ela usa a Bíblia para ganhar dinheiro. Tem muitos por aqui. A gente sabe que tem muitos. Então tem que tomar cuidado com isso, porque a gente vindo para a Torá, você vai ver, por exemplo, Moshe foi o único que saiu do Egito e não pegou nada. Qual foi o despojo que Moshe trouxe do Egito? Os ossos de Yosef. Foi o despojo que ele trouxe. Todo mundo pegou o despojo e saiu. Todo mundo ficou rico. Qual era o único pobre ali? Moshe. Muito bem. Aí vem a pergunta: o Eterno deixa o servo dele desamparado? Hã? Não. Ah, não. Como é que Moshe enriqueceu? Vocês não se lembram? Moshe, quando subiu ao monte, o Senhor deu para ele 2 tábuas. Elas eram feitas de safira. Muito bem, uma pedra preciosíssima. Ele chegou e fez o quê? Quebrou. Aí teve que subir e pegar outras. Aquelas que quebrou, o Midrash diz que o Senhor falou para ele assim: fica, essas são a tua recompensa. Aleluia! Vocês entenderam isso? Então não tem, irmãos, o Senhor não deixa ninguém desamparado. Isso é uma coisa linda. E aí você vai ver que tudo que Moshe passou, inclusive emocionalmente, irmãos, a pressão emocional que Moshe viveu foi algo surreal. Porque eu vou te falar uma coisa: como que as pessoas reclamam de tudo? Saiu do Egito, chegou no deserto, Moshe, não tem água. Moshe não tem comida, mas tem o maná. Mas nós não queremos maná, nós queremos carninha, né? A gente quer alguma coisa, mastigar uma carninha assim, uma coisa mais consistente assim. Oh meu pai! E reclama, e Moshe tendo que suportar isso, porque ele tinha recebido uma ordem do Senhor para conduzir o povo. Você deve lembrar que lá atrás Moshe disse que não queria, mas o Senhor disse assim: é você que eu quero. Você cuidou muito bem das ovelhas de Jetro, eu quero que você cuide das minhas ovelhas agora. Moshe tinha um caráter para ser pastor. Por isso que o Senhor vai dar para ele esse privilégio todo, e agora ele vai começar a dar essas leis, que agora eu vou para o princípio da Parashá. Agora nós vamos lá no princípio da Parashá, onde a Parashá ensina, os primeiros versículos da Parashá vão falar sobre o quê? Vamos
falar sobre escravos. Por que Moshe vai falar sobre escravos agora? Porque eles foram escravos do Egito. Moshe vai dizer o seguinte: vocês não vão cometer o mesmo erro que ocorreu com vocês no Egito. Então, Êxodo 21, 2, está escrito assim: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, de graça. Ou seja, ele vai servir você não vai ter escravo, mas ia servir a eles por 6 anos, e no 7º sairia livre. Você entendeu o que eu li aqui? Ou não? Se comprares um servo hebreu, isso significa que essa pessoa contraiu uma dívida e não pôde pagar. A pessoa com quem ela tinha uma dívida vai vender. E vai vender para outra. Então essa outra pessoa vai comprar esse servo, e durante 6 anos ele vai pagar o preço que essa pessoa pagou, para que ele possa então sair livre no 7º ano. E eu não sei se você percebeu, aqui tem um ciclo de 7. 6 anos serve, e no 7º está livre. 6 dias nós trabalhamos, no 7º nós descansamos, estamos livres. Olha o ciclo do Shabat aqui. Lógico que você percebeu isso quando você leu a Torá, né? Você entendeu tudo isso. Você entendeu que aqui na... Deixa eu passar um pontinho aqui. Então quer dizer que 6 dias nós somos escravos. E no 7º a gente é livre. Se você trabalha direto, você é escravo. Você nunca é livre. Porque nós somos escravos de quem? De nós mesmos. Nossa, esse microfone está dando... Não, estou muito longa. Então, se a gente está 6 dias trabalhando, é uma escravidão, vamos pôr assim, e o 7º dia é um tempo de liberdade, né? Que você vai descansar, vai renovar as forças e tal. Mas se a pessoa fica direto, ela se torna escrava. Exatamente. Irmãos, eu queria que você parasse para pensar no seguinte: por que a gente para descansar no Shabat? Porque durante 6 dias nós trabalhamos para nós. Não estamos fazendo nada para o Senhor, estamos fazendo para nós. Só que a palavra servo, Eved, que significa também escravo, ela significa alguém que trabalha com o intuito de adorar ao Senhor. Então o trabalho da pessoa tem que trazer glória para o Eterno. Vai trazer lucro para você, mas a glória tem que ser para o Eterno. Você entendeu como? Então, no meu ambiente de trabalho, eu tenho que transpirar a palavra do Senhor o tempo todo. Todo mundo tem que saber que eu sou servo do Eterno. E aí, no final do mês, eu vou receber o meu pagamento. Mas podendo glorificar o Eterno, porque Ele permitiu que eu trabalhasse, e o meu trabalho foi tão bem feito que, como resultado, eu recebi um pagamento. Sua pergunta, Débora. Então quer dizer que nós... Então eu posso dizer que entraremos no ano sabático junto com o Mashiach com 7 anos? Com certeza. No arrebatamento nós vamos ter esse tempo sabático, vamos dizer assim, só que vai ser eterno, entendeu? Porque uma coisa interessante, que aqui ele cumpre o ciclo de 6 e vai descansar. Por quê? Porque ele não é mais escravo, agora é livre. Porque quando a pessoa sai da escravidão, cai toda aquela opressão que ela carrega e a vergonha de ser escravo. Por quê? Por que ela se tornou escrava? Porque ela contraiu uma dívida tão grande que a dívida era impagável. E não houve um milagre para ela pagar a dívida. Então ela vai ter que se submeter a ser escrava.
Então, psicologicamente falando, emocionalmente falando, ela está carregando uma vergonha. Inclusive a família. Não conseguiu, agora virou escravo. Então imagina que quando ele é liberto, é como se ele tivesse pago o preço e tivesse sido reabilitado e reinserido na sociedade. O peso cai, a vergonha vai embora. Então, até psicologicamente, ele está num outro nível. E ninguém pode chegar e falar assim: você foi escravo. Ele vai dizer: fui, mas eu cumpri os meus dias e eu estou livre. Eu paguei a minha dívida. Entendeu? Então, o que vai acontecer conosco? Nós estamos passando por esse mundo. Quando nós formos arrebatados e ficarmos com o Senhor para sempre, nós cumprimos a nossa etapa, pagamos a nossa dívida através do sangue de Yeshua. Quer dizer, nós não pagamos, Ele pagou por nós e nós continuamos vivendo. O nosso pagar é permanecer firme nele. Os irmãos entenderam isso? Então, quando nós estivermos com Ele, aí é um Shabat pleno, total, para sempre. Por quê? Porque esse servo aqui, ele tem que fazer as coisas dele, o Senhor dele, e tem que ser bem tratado. Por quê? Porque o Senhor comprou ele como irmão. Por isso que está escrito aqui, o teu servo hebreu. Porque se pegar um servo de outra nação, o tratamento é diferente. Servo hebreu, o tratamento é de família. Ele é alguém da tua família que passou por um desastre financeiro. Você falou assim: vem cá que eu vou te ajudar a se recuperar. Eu estou pagando a tua dívida aqui, você vai trabalhar para mim durante 6 anos, depois você sai. Só que o Midrash diz que quando ele sai, o Senhor dava para ele uma série de coisas para ele não sair de mãos vazias. Você entende então que não é escravidão, é uma reabilitação que essa pessoa vai ter através do quê? Do trabalho. Ela tem que passar por aquela humilhação para que ela possa repensar a sua vida, repensar a forma como ela trabalhou com o dinheiro, porque se ele caiu numa dívida, significa que a administração dele foi horrível. E nós temos que aprender a administrar o dinheiro. Se eu ganho 100, eu posso gastar quanto? 50. Não, eu posso gastar até 90, porque 10 é dízimo. Não, por favor, nós somos crentes, irmãos, vamos raciocinar. Eu posso gastar até 90, mas se eu gastar 90, eu não vou ter nada para depois. Então eu tenho que gastar menos do que 90, para mim sempre ter uma reserva. Então, se você para pensar, essa pessoa ele ganhava 100 e gastava 150. Aí não há matemática que suporte um negócio desse. Então, nós temos que aprender. Só com um pontinho aqui que o judaísmo ele fala: qual que é o segredo da riqueza? Nunca gasta mais do que você ganha e sempre tem uma reserva. Qual é o segredo da riqueza? Isso foi, vou pegar uma pontinha aqui no que a Rebeca falou, porque quando você começa a cumprir o Shabat, foi o que eu fiz. Faz 3 meses que eu estou frequentando a sinagoga e eu entendi no primeiro dia que eu precisava guardar o Shabat. Por que eu estou falando isso, Ravi? Porque na semana passada, meu marido fechou um contrato de 3,5 milhões de reais. E o Eterno, Ele dá condição para você cumprir o Shabat. Está acontecendo coisa na minha vida, Ravi, que eu sinceramente, eu nunca pedi isso para Deus. Porque eu não conhecia. Eu estou emocionada porque não é o dinheiro. Eu entendo que é o carinho que o Eterno tem na minha vida. E quando a gente fala para as pessoas, você precisa cumprir o Shabat. É o 4º mandamento. As pessoas tiram sarro. Hoje eu sou uma pessoa assim que todas as pessoas do meu bairro tiram sarro de mim. Porque eu ando com lenço na cabeça, porque eu não sou como elas, eu
guarde Shabat, eu já avisei toda a minha vizinhança, quer entrar no Shabat comigo, fica à vontade. Conversa circular, não me interessa mais. E o Eterno tem feito coisa na minha vida, Rafa, que é sobrenatural. Então, assim, a importância de a gente estar aqui no Shabat. Sim. E o nosso malar, hoje, eu entendo, o anjo que está aqui nos ensinando é o Senhor. Porque tudo que o Senhor ensina aqui, eu aplico na minha vida e ensino na minha casa. Então, assim, eu estou muito emocionada, mas eu precisava falar isso. Amém. Uma coisa que eu queria até pegar um gancho, o que a Débora falou, Rabino Shaul disse que a mulher santa, ela santifica o marido, que é o caso que está acontecendo com ela. A Débora está santificando o marido dela. E como ela está sendo obediente, o Senhor está dando isso para o marido dela. Entenda o que eu estou falando agora, irmãos. Uma só carne. O que nós precisamos entender, irmãos, é que há um mover espiritual. E nós vamos começar a orar por salvação. Para haver salvação. Porque não dá só para continuar sendo abençoado através da vida dela. Tem que ter salvação. E as pessoas dizem, você diz que as pessoas tiram sarro de você. Bem-vindo ao nosso mundo. Porque eu vou te falar uma coisa, eu já virei motivo de piada. Eu morava em Votorantim, hoje eu moro em Sorocaba. Eu morava em Votorantim há 20 anos atrás, quando eu frequentava o shopping. Eu passava pelo shopping, as pessoas riam de mim pelas costas, porque eu uso kippah e uso tzitzit. E as pessoas riam de mim. Aí vem a pergunta, eu me importo com isso? Não, eu carrego uma identidade. Eu sei quem eu sou e eu sei em quem eu tenho crido. Então isso é que é importante, é você saber quem você é e saber em quem você crê. Entendeu? Eu hoje posso dizer com alegria, eu sou servo, eu sou escravo de Yeshua e faço isso com prazer. Então, por exemplo, aquele servo chegou nos 7 anos, ele vai ser livre, mas ele ganhou uma mulher, recebeu uma mulher, ela deu filhos para ele. Aí o Senhor vai falar assim, você vai, mas sua mulher fica e seus filhos ficam. O que ele vai dizer? Não vou abandonar minha família. Então era furada a orelha dele e colocado um brinco. O que significava isso? Que aquele homem era escravo para sempre. Então, hoje eu posso dizer que eu sou escravo de Yeshua para sempre. E eu não quero ser de outra pessoa. Eu quero continuar sendo escravo de Yeshua. E uma coisa interessante, irmãos, é que eles iam até o tribunal e eles, diante do juiz e das pessoas que estavam lá, eles disseram o seguinte: escuta, fulano, mas você quer ser escravo mesmo? Vai reconstruir sua vida. E dizer assim: não, meu Senhor é muito bom, eu quero servi-lo para sempre. Isso foi o nosso caso com Yeshua. Eu não sei, irmãos, eu não conheço profundamente a sua história, mas a minha história eu posso dizer. Eu quero continuar servindo a Yeshua, eu não quero largar dele, mas de jeito nenhum. E olha que o diabo já tentou fazer de tudo e ainda está tentando. Mas como nós vimos ontem no testemunho que foi dado aqui, quando o diabo faz uma coisa para nos envergonhar, o Senhor vira aquilo e traz glória por nome de Yeshua. Então isso é que é tremendo. Posso colocar o contrário agora? Por favor. Na realidade, tudo que o Senhor disser, nós faremos. Foi a frase do povo. E a gente tem que aprender que tudo que o Eterno fala, Ele conhece o futuro. Deixa eu só colocar algumas coisinhas. Por exemplo, hoje a gente não precisava estar ouvindo que 2 criancinhas morreram na mão de terrorista. Não precisava. Porque se o povo de Israel, quando chegou em Josué, tivesse tirado o povo todo e limpado a terra dos inimigos, hoje não teria Gaza. É o que está na paraxá. Hoje não teria Gaza cheio de terrorista, porque eles não cumpriram o que estava escrito. Então a gente tem que aprender que se o Eterno falou, Ele conhece o futuro. Jamais o judeu pensaria que no ano de 2025 ia ter um monte de terrorista do lado deles. Mas eles quiseram ouvir o Eterno. Falou,
Por quê? Ficou escravo ele, a mulher dele e os filhos dele, tudo vai ser escravo. Qual a vantagem que tem isso dele ter ficado escravo? Mas por quê? Porque ele desobedeceu ao Eterno. Ele não era para ele ser escravo, não era para a mulher dele ser escrava, não era para os filhos ser escravo. Mas agora está a família inteira escrava. Ele não quer sair da casa do seu senhor. Agora ele tem filhos dentro da casa do seu senhor, no status de escravo. Quer dizer, os filhos já estão condenados aqui. Para pensar, né? Se for olhar, não é que ele vai furar a orelha agora, ele é escravo para sempre. Ele não vai sair da escravidão. Então, assim, o quanto a gente tem que obedecer ao Eterno, não importa se ele falou que é para você ir lá para cá no xixi da Cachapé, que gosta de falar lá no final do mundo, vai. Se o Eterno está mandando, vai. Você não sabe o futuro, você não sabe o que está te esperando lá. Então, eu estou colocando esse ponto porque aqui é lindo, ele vai ficar com o escravo, ficar bonito e tal. Mas ele precisava dessa situação aqui. E nem os filhos, nem as mulheres. Ele poderia ter saído no 6º ano, ter arrumado uma mulher lá fora livre e ter tido filhos livres. Agora ele está tendo filhos escravos. Sim. Porque desobedeceu ao Eterno. Vamos voltar então para uma coisa que nós temos discutido muito aqui na Paraxá. O sacerdote que toma decisões erradas compromete não só ele, mas toda a família. O caso que a Rebeca acabou de levantar é esse. Precisa, irmãos? Não. Mas nós que somos os homens aqui, temos que tomar a decisão certa. Para quê? Para benefício nosso e da nossa família. Esse camarada se endividou, foi vendido como escravo. Agora, lá no cativeiro, arruma uma mulher cananeia. Vai ter filhos de uma mistura. Acabou a vida dele. Se ele sai, a mulher fica, os filhos ficam. Ele se apegou àquela mulher, ele se apegou aos filhos. Acabou a vida dele. Então, uma decisão errada levando a outra decisão errada. Aí o livro de Jó diz que um abismo chama outro. O livro de Salmos diz que um abismo chama outro. E aí? Mais uma vez, irmão, a gente tem que parar para pensar. Por favor, não vamos cometer estes erros. Não só esse, nenhum. Por quê? Lá em Jeremias 34, a partir do verso 8, ele fala, Zedequias, faz um concerto com o povo para apregoar a liberdade. Então eles soltam os escravos e tal, e passa um tempo, eles se arrependem, vão e pegam os escravos de volta, contrariando a Torá. Aí o que o Senhor faz? Ele tem que bater em Israel de novo, como aconteceu agora, está acontecendo nos tempos modernos. Acontece só com Israel, acontece com a gente. Quando a gente toma a decisão errada e persiste em tomar a decisão errada. Nós estamos fazendo uma visita agora. Uma coisa que eu disse na saída é o seguinte: quando alguém tira uma pessoa da sua vida ou da minha vida, não queira trazer essa pessoa de volta, porque o ciclo com ela acabou. Mas eu sinto saudade. Pede para o Espírito Santo arrancar essa saudade aí, esse vínculo de alma que sobrou. Pede para arrancar. Se o Senhor tirou da sua vida, para quê? Aqui, os judeus, lá no livro de Jeremias, eles precisavam soltar os escravos. Por quê? Porque eram seus irmãos, já tinham cumprido tudo, não precisavam passar por tudo aquilo. Mas eles insistiram, vou trazer de volta. Por quê? Porque o rei falou assim: vamos fazer um concerto, vamos liberar todo mundo. Israel não é para ter escravo, foi o que a Rebeca falou, não era para ter desobediente em Israel, mas tem. Não era para ter gente desobediente na igreja, mas tem. Não era para ter gente desobediente na sinagoga, mas tem. Não era para ter na congregação, mas tem. Por quê? Qual que é o nosso problema? É tão difícil, irmãos, a gente parar para obedecer? Não. Eu não me convenço disso, irmãos. Eu não me convenço. É complicado. A natureza humana, né? A natureza humana é complicado. Por isso que a psicologia às vezes tem que tentar ajudar a gente
a entender esses negócios, né? Que são uns negócios meio assim, meio complicado. E por isso, irmãos, a Paraxá, quando ela vem, ela traz esses ensinamentos para a gente poder compreender isso. Veja bem, vou citar outro caso agora aqui na Paraxá. Quando um homem vender a sua filha como serva, como escrava. Por quê? Porque ele contraiu uma dívida, mas ao invés dele ir, ele vende a filha. Aí, se ela desagradar aos olhos do Senhor, e se ele não se desposar com ela, ele permitirá que ela seja resgatada. Ele não pode vender essa moça para um povo estranho, mas só para o povo de Israel. Mas se ela desposar, se aquela moça for esposa do filho dele, fará com ela conforme o direito das filhas. Ela foi comprada como escrava, mas se o filho gostar da moça e ela se tornar nora de quem comprou, ela deixa de ser escrava para ser filha. Os irmãos estão entendendo isso? Olha que coisa linda isso aqui. Agora, se aquele rapaz tiver uma outra mulher, não diminuirá o mantimento desta, nem o seu vestido, nem a sua obrigação marital. Então você percebeu que essa mulher aqui, ela mesmo tendo sido escrava, quando ela é comprada e ela se casa dentro da casa do seu senhor, ela deixa de ser escrava para passar a ser parte da família. E aí, ela tem os direitos de filha. E como esposa, ela tem o direito de esposa. Se ele tiver outra esposa, a outra também não pode ter proeminência. Mas ela tem que ter tudo aquilo que é necessário. Então, os irmãos estão vendo aqui, que na própria Torá, está dito aqui, que um homem podia ter mais uma mulher. Né? Então, naquela época, podia ter mais uma mulher. Então, as pessoas falam assim, mas foi no Império Romano que isso mudou e tal, porque os judeus foram proibidos de ter mais uma mulher pelo Império Romano. Mentira, irmãos, tá? Eu vou mostrar para vocês de onde saiu isso. Eu vou mostrar para você aqui, está escrito assim, sobre a poligamia. Isso era permitido na Torá e somente foi proibido mais tarde por um édito pronunciado por todos os rabinos da Europa sob a liderança do rabino Gershon, que foi no ano de 965 a 1028. Foi um rabino que proibiu isso aqui. Na Torá isso sempre foi permitido. Os irmãos entenderam isso? Então, só para você entender que quando você vê isso lá na Bíblia, tá? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas o judeu não podia ter mais uma mulher, porque na Bíblia Abraão só criou uma mulher. É claro que ele criou uma mulher e já foi o que foi, imagina se criasse mais. É doido, então, mas ele permitiu que se tivesse mais uma mulher. E aí você vai ver que o profeta Isaías vai dizer que lá na frente, depois na época do milênio, 7 mulheres vão falar para um homem assim, tira de nós a nossa vergonha. Não vai ter homem na terra. Então você vai ver que o profeta Isaías está dizendo que isso vai ser permitido de novo lá na frente. Por quê? Porque não vai ter homem. As mulheres vão ficar desamparadas? Lógico que não, porque esse homem vai cuidar de todas elas. Sua pergunta, irmã. Começou com Sara. Ela superou a promessa de Abraão e ela deu Agar como mulher de Abraão. Faltou sabedoria para ela nesse momento, né? Deus tinha pedido para esperar. Exatamente. Exatamente. Mas olha só que interessante o caso de Sara, né, que a irmã está citando. Se Sara tinha ouvido que o Senhor ia fazer com que ela desse um filho, aí eu não sei se é ansiedade feminina, eu não sei o que é aqueles 5 minutos que a mulher tem, né, de tomar aquelas atitudes assim, depois dá errado. Aí, depois que deu errado, já está errado mesmo, agora vamos continuar. E aí vem os árabes, de onde vêm os palestinos, que a Rebeca acabou de citar esse caso aqui, eu deixo isso para lá. Então os irmãos estão notando
que aqui a Torá, ela regula esse tipo de relacionamento, e até se uma pessoa se endividar, ela tem que tomar cuidado como ela vai fazer para administrar essa dívida, que na antiguidade podia vender os parentes, né? Abrindo um parênteses aqui, se os irmãos me permitem uma piadinha, tá? Se os irmãos me permitem, isso aqui é só uma piada, você que está me ouvindo entende, é uma piadinha, tá? Mas se a gente pudesse, a gente vendia os parentes, alguns a gente dava de graça. Qual que é a sua pergunta? O Ramon nem está conseguindo fazer a pergunta, vocês estão vendo aqui? Que bênção. Sobre esse ciclo de 7 anos, Rabino, agora está sendo entregue, né, os mandamentos, as palavras, só que eu estou lembrando de Jacob, como essa forma de trabalhar por 7 anos, né, e no 7º você receber a recompensa. Aconteceu isso com a esposa, né, que é a Raquel, e o sogrão, no final, Pisa na bola com eles, pisa né? na bola, tem que trabalhar mais 7 anos. Então já tinha esse ciclo de 7 anos. Já tinha. Uma forma de trabalhar assim, onde receber uma recompensa ou pagar uma dívida. Exatamente. Agora, só o Ramon levantou uma coisa aqui. O 7º, além de ser plenitude, ele é um ciclo sagrado, irmãos. Então, o que está envolvido ali são coisas celestiais nesse ciclo de 7 anos. Por isso é fundamental que a gente entenda o ciclo de 7. Tá? Quando nós participamos dessa questão e estamos dentro do ciclo de 7, nós estamos dentro de algo que é sagrado e que pode explodir em cima de nós com grandes bênçãos, com milagres, com a restituição, com esse descanso. Então esse ciclo, ele é maravilhoso, e aí a gente precisa parar para pensar o seguinte: puxa vida, se tem um ciclo, por que eu não posso obedecer? E é por isso que a gente fala de Shabat. Trabalha 6 dias e no 7º descansa. Amanhã é dia do quê? Trabalho. Amanhã tem trabalho, um dia normal de trabalho. A maioria das pessoas não trabalha, porque trocaram o Shabat pelo domingate, né? Mas não trabalha. Mas você chega em Israel, por exemplo, depois das 18 horas, o pessoal abre as lojas e já começa a trabalhar. Aí você fala assim: nossa, e já é o outro dia, porque o dia começa com a noite. Então o sol se pôs no sábado, já é domingo, então o pessoal abre as lojas para trabalhar. E tem cliente assim, Vamos agora mudar de assunto. Tem alguma pergunta? Porque eu vou mudar de assunto agora, ainda falando de relação interpessoal. Eu quero mostrar uma outra coisa para você que é séria. Êxodo 21:12 diz assim: quem ferir alguém de modo que este morra, certamente será morto. A palavra ferir, nakam, significa atingir ou ferir alguém com um golpe não fatal. Agora, a etimologia da palavra diz que esse golpe é não fatal, mas a pessoa acaba morrendo. Então, como que é isso aqui? Eu gostaria de mostrar para os irmãos uma coisa muito interessante, porque existe mais de uma forma de se ferir uma pessoa. Além de se ferir alguém fisicamente, uma pessoa pode ser ferida também como? Emocionalmente. Aí, irmãos, tem uma série de situações possíveis para ferir alguém. Só que aqui a Torá é muito clara. Se essa pessoa for ferida e morrer, ou seja, se ela entrar num processo maior ainda, de tristeza, de depressão, de angústia, o que tem que acontecer com a outra pessoa? O que está escrito na Torá, irmãos? Alguém pode dizer para mim? Ela vai ter que morrer. Eu queria que você parasse para pensar na abrangência dessa palavra. Nós temos um termo em hebraico que é Lashon Hara, os irmãos conhecem, que é a maledicência. A maledicência, ela mata mais do que qualquer outra coisa. Alguém vai e fala mal de uma pessoa com a finalidade de fazer o quê? Exterminar aquela pessoa através do quê? Da reputação dela.
Quando alguém destrói a reputação de outro, aquela pessoa acabou. Porque todo mundo que olhava falava assim, é o fulano, ou é a fulana. Os irmãos entenderam? Porque já houve uma palavra liberada em direção a isso. Então, pela Bíblia, uma pessoa dessa tem que morrer. Hoje alguém morre por isso? Não. Nós nem pena de morte nós temos, né? Inclusive nós queremos ser mais justos do que o eterno. O mundo escolheu uma justiça maior do que a do eterno, dizendo assim, não pode matar quem é ruim. Só os Estados Unidos, se eu não me engano, acho que é o único país do mundo hoje, eu não me lembro se tem algum outro país com pena de morte, mas os Estados Unidos ainda tem, mas parece que ainda tem isso em outros países, eu só não me lembro quais são. Então, se alguém matar, ferir uma outra pessoa, tem que morrer. Por quê, irmãos? Você imagina alguém acabar com a reputação de uma pessoa, acabar com a vida de alguém, e essa pessoa sai impune e continua a sua vida? Aí eu te faço uma pergunta: você acha que o eterno deixa isso impune? Porque isso é sério, irmãos. A pessoa levanta um falso testemunho e diz assim, fulano fez isso, a fulana fez aquilo. Isso nós estamos vendo aqui no nosso país de monte. Tá? Eles estão fazendo isso com várias pessoas, principalmente na área política. Isso é uma arma que Satanás tem, e os políticos usam muito isso, para poder derrubar o outro, para poder denegrir o outro diante da opinião pública. E aí vem a pergunta, a pessoa vai ficar impune? Nós não podemos fazer nada com uma pessoa dessa. Vontade dá. Você imagina quando uma pessoa fala mal de você, ou de mim? Lógico, eu já passei por isso, irmãos, de pessoas falarem mal de mim, me acusar de uma coisa que eu não fiz, e eu falar assim, deixa eu ficar diante dessa pessoa só 2 minutinhos, para poder pegar no pescocinho dela e tal. Mas a vontade vem e a vontade passa, a gente tem que perdoar esse negócio. Mas eu queria que você entendesse como isso é grave, porque isso fere a pessoa que foi caluniada. Quem foi caluniado, irmãos, injustamente, isso é uma coisa assim, que é como se você perdesse o chão. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação dessa, mas é horrível, tá? É horrível uma coisa dessa. E a pessoa do lado de lá rindo da sua cara. Por quê? Porque ela quis fazer algo para te prejudicar. Porque de alguma forma ela não gostou de você. Então aqui agora diz que a pessoa morre. E aí é uma coisa interessante, porque quem vai fazer isso é o Senhor. Porque não há como recolher isso. Veja bem, você imagina você numa rede social. Alguém pega e publica algo, uma mentira sobre uma outra pessoa. Isso foi para quantas pessoas? Milhões. Aí tem como a mesma informação consertando ir para essas mesmas pessoas? Não. Os irmãos entenderam o tamanho do estrago que é feito? Por isso os céus têm que punir essa pessoa. Mas a Torá já dizia que isso cabe punição. E por que eu estou ensinando isso para vocês agora? Para que nós tomemos cuidado com as nossas palavras. Nós não podemos falar algo sobre alguém que nós não conhecemos. Ah, o fulano fez isso. Você tem prova? Você tem testemunha? Ah, não. Então cala a boca, não fala nada para mim, por favor. Porque na lei hoje, o que você precisa? De prova e testemunho. E tem que ter no mínimo 2 ou 3 testemunhas. Tem isso? Não tem. Então como é que você vai fazer? Então o que você está fazendo é caluniando alguém. É tentando destruir a reputação desta pessoa. Então a Torá, quando a gente pega a interpretação de Yeshua, ele abre a interpretação e amplia isso de uma forma que a gente olha e fala assim, misericórdia, vai ter muita gente no inferno então, porque o que tem gente fazendo isso é brincadeira. Sua pergunta, Débora. Ô Rabi, para mim assim, rede social seria mais fácil, eu iria ignorar isso, não abro, não vejo, não quero saber, mas eu gostaria de uma explicação do Senhor. Quando isso acontece dentro do âmbito familiar, que eu acho que é a situação mais difícil de lidar,
é quando você tem esse problema dentro da sua família. Como que a gente lida com essa situação? Boa pergunta. Como lidar com Lashon Hará dentro da família? A situação é a seguinte: alguém falou mal de você dentro da família, fica bem mais fácil você provar que você não fez aquilo. Óbvio, irmãos, que família é um negócio sério. Nem sempre as pessoas querem parar para te ouvir. Mas você tem como provar dentro da família que você não fez aquilo, que você não falou aquilo. Entendeu? Porque quem falou mal dentro da família precisa ser confrontado. Então a pessoa falou mal. Fulano, vem cá, mostra as provas para mim. Você tem as provas? Você tem as testemunhas? Não. Então, por favor, não fale mais isso e vai lá para a família, para quem você disse, e diga que você falou algo que você não tem como provar. Agora, a pessoa precisa ter caráter para admitir que ela falou uma besteira. Geralmente, as pessoas que eu conheço não vão se curvar. Isso significa o quê? Que o pepino vai ficar na mão do Senhor. Ou seja, Ele vai resolver para você. Se alguém na família fala mal, entrega para o Senhor. Entendeu? Porque esse caso é um caso muito sério. Por quê? Porque o que ele quer fazer? Separar a família. E a gente vai ver que isso são ações de demônios dentro da família, querendo desunir a família. Isso pode acontecer dentro do lar ou dentro do âmbito familiar maior, que são primos, tios, tias, avós, tá? Até primo de segundo, terceiro grau. Então tudo isso o diabo ele não quer que a família ande unida, e por isso é que é sério. Sua pergunta, irmã? Eu evangelizo bastante, e eu estava evangelizando uma moça esse tempo atrás. Sempre estou indo lá evangelizar ela. Só que eu fui numa determinada igreja, que perto de casa, às vezes eu vou pagar passagem para ir no lugar, eu vou no sábado, eu vou numa igreja. E eu levei ela nessa visita. Um rapaz se propôs para evangelizar ela também. Uhum. E daí eu dou umas doutrinas que a dele é diferente da minha. Aí ele começou a ir sozinho. O primeiro dia foi com a filha dele, ele tem esposa. Aí segundo dia já foi sozinho, terceiro dia foi sozinho, no quarto dia demorei para ir na casa dela. Ela falou que ele deu em cima dela. Começou a querer comprar shorts curtos para ela, comprar as coisas para ela. Daí a irmã dela foi lá e mandou ele não voltar mais lá. Uhum. E eu não sei, porque ela também mente bastante. Ela assim, mente de uma certa forma, ela sem mantimento, mas às vezes tem mantimento na casa. E eu falei para ela, falei assim, ó, você dobra o joelho, entrega na mão de Deus. Sim. E quem tiver certo vai prevalecer. Exatamente, porque nesse caso que a irmã está relatando, só tem a palavra de um contra o outro. Como é a palavra de um contra o outro, então tem que entregar na mão do céu. Porque um vai dizer que ele fez, e a outra vai dizer, eu não fiz. Então, nesse caso, irmãos, tem que entregar nas mãos do Senhor. E outra coisa, vigiar, né? Porque se você está vendo uma aparência do mal, já encerra esse evangelismo. Olha, não quero que você volte aqui mais. Agora, você está dando corda para uma coisa. Só um pouquinho, pegar um pontinho lá da Débora, da família. Eu vejo que a gente também, o Senhor quer que a gente entre no nível de maturidade também. Poxa vida, eu não fiz nada contra a família, não fiz aquilo e tal. A pessoa está insistindo, está falando que eu fiz, que eu não fiz. Se eu estou num grupo de família, ou eu fico quieto, eu saio daquele grupo e entrego para o Senhor. Senhor, o Senhor sabe da minha inocência. O Senhor não pega o inocente e põe como culpado. Pai, eu estou colocando essa pessoa diante de Ti. Faz aquilo que deseja o teu coração. Agora, se eu começar a ficar triste, abatida e tal, aí eu vou entrar na briga. Eu vou querer me defender. Então, é isso que o Senhor quer, que você se afaste, olhe de longe e fala, esse pepino aí é seu, minha filha. Sei que isso resolve com o eterno, eu não quero nem saber. Né? É verdade, porque a família, irmãos, é o bem mais precioso que nós temos. E uma coisa que o diabo tem prazer é de mexer nisso. Porque quando ele mexe no núcleo familiar, ele abala todo o nosso entorno. E aquilo que a Rebeca falou é uma coisa séria. Porque você imagina que a pessoa vem e fala mal, você fica abalada, os seus filhos, marido, e isso vai transbordando. Porque vai começar com o pai, com mãe, com tio, com tia, isso vai transbordando. Isso vai causando um mal-estar na família,
muito grande, porque fica a pessoa falou e a outra ficou chateada. Mas a que falou tem como provar? Geralmente não. Se não tem como provar, para que abriu a boca para falar? Os irmãos entenderam? Então aí nós vamos ver que tem um outro ingrediente por trás disso, chamado maldade. A pessoa quer ver o mal da outra, então ela pega uma questão e joga. E tem hoje aquele chavão, né? Vai que cola. E aí acaba com a família toda. Lá na frente vai se descobrir que a pessoa mentiu. Só que o estrago já está feito. E voltando, eu vou falar de novo da questão emocional. A família ficou emocionalmente abalada. E vai ficar abalada de novo porque descobriu que a outra mentiu. E vai descobrir que a atitude que algumas pessoas tiveram em relação a outra pessoa que foi injustiçada. Ai, como é que eu vou pedir perdão para você? Vocês entendem que é um negócio muito complexo. Por isso, antes de abrir a boca, a pessoa tem que tomar cuidado. E de novo, irmãos, o inferno vai ter muita gente lá. Por quê? Porque as pessoas emprestam as suas bocas, os seus corpos, para Satanás poder usar. E aí depois, chega no inferno, acho que a hora que a pessoa chega e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Na minha opinião, acho que o diabo olha e fala assim, ué, você foi meu servo, minha serva o tempo inteiro, como é que você está perguntando o que você está fazendo aqui? Você me serviu, você fez tudo o que eu queria. Você está no lugar certo, vou mandar te levar para o seu quarto, para a sua cela. Leva lá o capeta José das Couves e leva, acabou. Os irmãos entenderam? Não há o que falar. Por isso a Torá está dizendo, não faça isso. Cuide da sua boca, para a gente não passar por problemas futuros. Sua pergunta, irmã? Esqueci. Não, então deixa, vamos continuar. Êxodo 21:15. O que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Você ouviu isso aqui? Magoa seu pai ou sua mãe. Porque nós estamos falando também de feridas emocionais. Eu não estou falando só de feridas físicas. Lógico que bater em pai e mãe já merece nem sei o quê. Agora, vai ferir emocionalmente o pai ou a mãe? E agora? Mas quando esse Lashon Hará vem por parte do seu pai, como que a gente deve agir? Então, é pior ainda. Quando o Lashon Hará vem da parte do pai, ele tem que orar e falar assim, Senhor, seja o Senhor o meu juiz, porque Ele é a autoridade sobre a minha vida. Eu estou igual a Abraão, eu saí. Isso, tem que colocar nas mãos do Senhor. O que não pode é se levantar contra o pai. Entregar na mão do Senhor é uma coisa, se levantar contra é outra. Entendeu? Porque vai chegar uma hora que ele vai enxergar a luz de Yeshua e vai falar, opa. Testemunho, fala muito alto. Nosso testemunho é muito forte sobre isso. Vamos entender? Então, não dá para falar mal de pai e mãe. Não dá, irmãos. Pai e mãe a gente tem que cuidar, a gente só tem um. Entendeu? E aí a gente tem que cuidar, tem que zelar. Queria fazer uma pergunta para os irmãos. Alguém quer morrer? Não. Você quer viver mais? Sim. Toda hora. Cuida do seu pai e sua mãe. Por quê? O que está escrito na Torá? Honra e se prolongarão os teus dias. Aqui está dizendo o seguinte: o que ferir a seu pai e a sua mãe tem que morrer. Você entendeu que o contrário da honra é a desonra? O ferir. Pode falar. Desculpa, é porque eu não olhei no hebraico essa daqui, mas parece que deve ser a mesma quando o Eterno fala com Adão. Se você comer do fruto, certamente morrerás. Aqui está, certamente será morto. Aí de novo, que ferir seu pai e sua mãe, certamente será morto. Então essa palavra, quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, certamente será morto. Esse certamente está reafirmando aquilo que vai acontecer, né?
Então, Ou seja, você não tem saída, você vai morrer. vai morrer. Não tem Não como. tem outro caminho. É. O caminho é a morte, né? Só que agora a Rebeca já foi para uma outra coisa. Ela falou sobre amaldiçoar pai e mãe. Eu só tinha falado de ferir, ela já está falando de amaldiçoar. Então, isso aqui é uma outra coisa muito terrível, porque amaldiçoar é a palavra calá-lo, que significa pronunciar uma fórmula contra alguém ou amaldiçoar. Ou seja, é abrir a boca para falar contra o pai ou contra a mãe, entendeu? Querendo o desdém deles. Pai e mãe, irmãos, eles fazem tudo pelos filhos. Eu estou falando pai e mãe de verdade. Ele faz tudo pelos filhos. A gente paga um preço pelos filhos e chega no final da vida, você acaba olhando e falando assim, puxa vida, valeu a pena, né? Mas a gente fica em frangalhos, em carros. Eu fui fazer uma consulta essa semana e a pessoa me perguntou, como é que o senhor chegou nesse estado? Eu falei assim, eu tive que fazer uma opção. Ou eu cuidava da minha família ou eu cuidava de mim. A pessoa olhou e falou assim, já entendi. Os irmãos entenderam isso? Então assim, a gente tem que fazer opção. Agora, se depois o filho pegar e desdenhar a gente, amaldiçoar a gente, aí é o filho. Porque a gente dá a vida pelo filho, ou pela filha. E parece que o Eterno, ele tem um negócio com pai e mãe que ele é acima do normal, né? Ele teve um rei, eu não lembro qual foi, que estava conversando com o rabino e falou, nossa, mas esse Deus seu é muito diferente. Ele nos 10 mandamentos, ele não manda honrar ele manda honrar o pai e a mãe. Porque todo rei quer honra. Ele fala, não, vocês têm que me honrar, eu sou rei. Ele fala, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Então parece que o nível de pai e mãe é um nível assim, elevado. E quem mexe com pai e mãe, mexe com o Eterno. Então esse é um negócio meio estranho, né? A gente não sabe a profundidade, né? Eu queria só que os irmãos entendessem uma coisa. O Eterno Pai, ele gerou Yeshua. Yeshua gerou as nossas almas. E os dois sabem o que é ser pai. Lógico que eles sabem o que é ser mãe também, porque eles conhecem tudo. Mas você imagina que eles sabem o que é ser pai. E eles sabem o que um pai passa na terra. Yeshua, quando veio aqui, ele entendeu o que é fisicamente o trabalho de um pai e de uma mãe. Por isso, irmãos, dá uma coisa dentro de mim assim, porque a gente paga um preço pelos filhos. E agora eu vou subir um degrau com vocês. Eu paguei um preço pelos meus filhos físicos e pago por vocês que são filhos espirituais. E vocês vão sempre me ver alegre, feliz, lutando pela vida de vocês. Mas quantas vezes lá em casa nós irrompemos em choro, em clamor pela sua vida, jejum, pano de saco, por ter amor pelos filhos. Então, quando a Torá diz isso é muito mais profundo do que você imagina. Porque lá atrás, a gente toma a vida de cada um de vocês como filhos. E a gente se sente responsável pela vida de vocês. E chega num determinado momento que a gente vai para os pés do Senhor e fala, Senhor, me ajuda, porque eu preciso que eles recebam. A minha esposa está aqui do meu lado, ela é testemunha. Eu oro mais pelos meus filhos, pela minha esposa e por vocês do que por mim. Ela escuta as minhas orações. E por quê? Porque eu entendo a importância que isso tem. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, tudo isso, irmãos, é o peso que um sacerdote carrega. Daqui a pouco, o Leonardo vai estar à frente de uma congregação também. Ele vai entender melhor isso que eu estou falando.
A gente olha para a vida das pessoas e por isso que amaldiçoar um pai, ferir um pai, é muito duro. Porque o pai, ele faz de tudo. Eu estou falando agora, eu estou me lembrando de Yeshua. O que ele fez por mim, por você, foi... A gente não alcança as bênçãos. E eu vou te falar por quê. Porque quando Yeshua gerou a gente, a alma da gente, lá na eternidade, Ele esperava que eu e você pudéssemos reencontrar o caminho para poder ir para Ele. E todos nós aqui reencontramos o caminho. Mas quanta gente lá fora não quer saber de reencontrar esse caminho, porque foi seduzida por coisas estúpidas, banais, para poder viver uma vida gostosa e depois perder tudo. Eu acredito que Yeshua chora pela humanidade. E é por isso, irmãos, que eu acho que é tão importante a gente dar valor para o pai e para a mãe. Se você ainda tem pai e mãe, cuide. Eu só tenho pai, mas eu estou procurando cuidar. Por quê? Porque ele é o maior tesouro que nós temos. Hoje, toda vez que eu converso com meu pai, no final da conversa ele me abençoa. E eu sei o que é receber a bênção do pai. Só para mim não poder mudar de assunto, quando a gente termina os serviços nossos aqui, eu abençoo vocês com a Birkat Kohanim e a bênção da Brit Hadashah. Por que eu faço isso? Porque eu, como pai espiritual de vocês, quero transmitir algo do céu para a vida de vocês, para que vocês possam crescer e ser uma grande bênção para esse mundo, em nome de Yeshua. Amém. Sua pergunta para mim poder mudar de assunto. Quando Deus fala para se abençoar, para honrar pai e mãe, de certa forma também os filhos deles na terra, como ele também é o pai dos filhos da terra, então tem que honrar Deus também acima de tudo. Com certeza, a honra tem que ser assim, para os pais físicos e para Yeshua. Honrar Yeshua, honrar o Eterno, honrar o Espírito Santo, porque na realidade quando a gente honra um, nós estamos honrando os três, tá? Porque eles não tem uma, assim, é como se os três estão tão interligados. Quando você faz para um, todo mundo recebe. Por exemplo, tem um ditado que diz o seguinte: aquele que beija meu filho adoça a minha boca. Então quando você, por exemplo, alguém agrada meu filho, e eu fico sabendo, eu falo assim, nossa, que legal, eu fico feliz porque o meu filho recebeu um agrado de alguém. Você entendeu? Porque eu sou uma extensão do meu filho, ou meu filho é uma extensão de mim. Meu pai, quando me deu a oportunidade de me trazer para essa terra, fez com que eu pudesse ser uma extensão dele. E hoje, irmãos, nós somos a figura dos nossos pais. Isso é DNA, não tem como fugir. Você quer falar alguma coisa? Porque eu vou mudar de assunto. Não, tem uma passagem que Yeshua fala com o seguidor dele, que ele queria ir visitar o pai dele, e Yeshua não permitiu, né? Deixa os mortos e seguindo os seus mortos. Dentro desse contexto, acho que é a primeira vez que aquela pessoa foi honrar o pai, né? Porque eu acredito que ele teve vivo, né? Mas ali não é questão de honrar o pai, né? Já era. Entendeu? Porque a questão é o seguinte: Yeshua estava dizendo o seguinte: você está diante daquele que é a vida. Não se importa com a morte, se importe mais com a vida. Entendeu? Porque honra a vida. A minha maior dúvida, por que eu estou falando isso para o senhor? Porque esse é um assunto que pertence à minha vida, à minha realidade de hoje. Sim. Então, assim, eu tenho um pai idólatra que eu não consigo conviver com ele. Não tem como. Porque eu chego na casa dele, tem um serviço religioso. Tem um almoço, é um serviço. Eu não consigo mais, eu não posso estar, eu não posso me assentar. Depois Então, a gente vai eu fico numa falar situação sobre muito isso. difícil. Depois a gente vai falar sobre isso, mas a gente precisa entender algumas coisas, a gente precisa honrar. Dar honra. Mas só dela não falar do pai, falar coisas contrárias, né, dele, falar mal dele, fazer, sabe assim, de fazer comentários sobre o pai, já é uma grande coisa. Não precisa conviver lá, né, com aquilo que está ali, mas só dela não falar dele,
ela já não está ferindo ele, ela já não está amaldiçoando É ele. verdade. Né? Então ela É verdade. fecha essa brecha, né? E Pode continuar aí. e orar por ele. Né? Deixa eu continuar aqui. Êxodo 22:2 tem um assunto que é muito interessante. Eu preciso tocar nele, eu preciso falar só mais algumas coisas aqui rapidamente, porque nosso tempo está acabando. Se o ladrão for achado a roubar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Olha que interessante. A Torá está falando de algo que a nossa justiça pegou emprestado. Quer dizer, se uma pessoa está roubando e o dono da casa matar aquele ladrão, pela lei não é culpado. Agora, o que tem escrito na Torá? Está escrito assim: o que feriu não será culpado do sangue. Aí está escrito assim: ele não tem sangues, em Lodamim. Ele não tem sangues. E o que significa isso? Literalmente, aquela pessoa diante do Eterno, ele já é considerado como morto. Quando ele sai para praticar o crime diante do Eterno, ele já é visto como alguém que está morto. Então, quando ele morre, não tem diferença. Por quê? Porque o céu já considerou-o como morto. Os irmãos entenderam isso? Ah, Rabino, mas como que a gente aplica isso? A gente não tem como aplicar, porque isso aqui é espiritual. Então, se uma pessoa sai para roubar e morre, a pessoa morreu, não, ela já estava morta. O que aconteceu foi que se consumou fisicamente a morte dele, mas ele já estava morto. E vocês entenderam isso? Então, o bandido morreu lá. Não é que ele morreu. Ele já estava. Então, só houve a consumação do que já havia. Porque quando ele sai para roubar ou para matar e ele morre, ele já é considerado como morto. Então, ali o céu não vai defendê-lo. Os anjos do Senhor não vão chegar e entrar na frente e falar assim: não, eu vou te defender. Ele não vai ter defesa nenhuma do céu. Então, se ele está aberto para o inferno poder fazer o que quiser, uma das coisas que o diabo gosta de fazer muito é matar. Por isso que ele morre. E aí ele não é considerado quem matou um assassino. Ele é considerado como alguém que foi defender a sua família. Ele não é um assassino. Os irmãos entenderam isso? Até na própria lei aqui no Brasil, isso está na lei. A lei está sendo aplicada? Não, mas que está na lei, está. Eu posso dar um ponto aqui, Marina, a importância de uma mãe e um pai orar pelo filho. Nossa, isso aí é tremendo, porque pela Torá ele está morto. Mas tem uma mãe justa de joelho que está orando por ele. Quantos casos a gente já viu? O cara sobe lá vai roubar e tal, o cara dá um tiro na cabeça, a bala não pega na cabeça do cara. Porque tem uma mãe de joelho, que era para ele ter morrido, não é? Tem uma mãe de joelho que está intercedendo por ele. Então, querendo ou não, o Eterno blinda a vida dele, porque tem um momento certo de salvação. Sim. E não deixa ele morrer, porque era para ele morrer. Porque ele está roubando. Ele foi lá para matar, né? Mas tem uma mãe orando, tem um pai orando, intercedendo. Esse é um caso diferente da Torá. É diferente da Torá, mas assim, a importância da oração Sim, é demais. ainda mais mãe, né? Mãe orando é outro negócio, né? Mãe é mãe e mãe orando é outro nível, né? Porque a mãe, quando ela abre a boca para orar, é só Yeshua para ajudar. Entendeu? Deixa eu só falar sobre a última aqui, senão não vai dar tempo de eu acabar. Depois, qualquer coisa, a gente conversa aqui offline, sem o pessoal estar sabendo aqui, tá? Vamos para o último versículo. Êxodo 22:14. Se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente pagará. Irmãos, tudo aquilo que a gente pede emprestado, tem que fazer o quê? Devolver muito bem. Se eu pedir emprestado uma caneca, eu tenho que devolver a caneca do jeito que ela está, sem nenhum dano.
Porque se tiver dano, eu não devolvo a caneca danificada. Eu devolvo uma outra caneca nova. Igual. Ou melhor. Então, na hora de pedir emprestado, qual é a melhor coisa a se fazer? É tomar ultra super cuidado com aquilo que você pediu emprestado e o mais rápido possível fazer o quê? Então, se você tem alguma coisa emprestada para alguém, o que você vai fazer hoje? Devolve, por favor, em nome de Yeshua, tá? Principalmente as mulheres com aquele tal do tapoé, né? As coisas de cozinha que pediu emprestado, que esqueceu, que não, né? Às vezes a pessoa pediu emprestado outro negócio, aquele objeto gostou tanto da sua casa que ele não quis voltar para a casa do dono. Não é verdade? Mas precisa devolver, irmãos, precisa devolver, porque isso não é considerado pela Torá como roubo. Ah, Rabi, mas eu tive a intenção de pedir emprestado, mas não devolveu. Se pedir emprestado não devolveu, a pessoa se apropriou de algo que não é dela. Aí a própria justiça considera isso como roubo, porque é apropriação indevida. Roubo. A gente está falando. Microfone. A gente está falando um tapuazinho daqui bom, né? Que tudo bem, ninguém vai querer daqui bom, vai querer sim, tá pedindo. Agora imagina um carro que você pediu emprestado e não devolveu, como é que fica? Não é? Quer dizer, um roubo grande, você tem que ir para a justiça e falar, ó, o cara pediu emprestado e não devolve. Não é? Então assim, a gente fica pensando em coisa pequena, mas em coisas grandes. Mas aqui, irmãos, pedir carro emprestado, tudo bem. Agora devolver o carro, um tanque vazio, sujo, né? Eu não vou nem citar o resto aqui, porque é misericórdia. Eu estou falando isso, irmãos, porque nós precisamos aprender a prática da Torá. Porque a prática da Torá ela é muito linda, porque ela fala de coisas que são ligadas à nossa moral. Isso moralmente falando, isso é algo lindo. Por exemplo, aí eu pedi um carro emprestado de alguém. Eu precisei pedir um carro emprestado. Aí na hora que eu vou entregar o carro, eu lavo o carro da pessoa, eu abasteço o carro, pego, chego na casa da pessoa e falo assim, está aqui, ó. Ah, tá bom, ó, eu coloquei tanto de gasolina e eu mandei lavar seu carro, está todo mundo, mas você não precisava fazer isso. Não, mas se você me emprestou, eu tenho uma obrigação moral de fazer isso. Por quê, irmãos? Porque nós somos servos de Yeshua. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Aí você pega e entrega a chave, obrigado, viu? É assim que funciona. Eu queria te fazer uma pergunta. Se alguém pedisse para você o carro emprestado e você emprestasse o carro, você queria que ele voltasse como? Ou melhor? Pior? Não. Os irmãos entenderam o que eu estou falando? Então, isso é uma coisa que eu tenho. Quando eu faço esse tipo de questionamento, eu faço questionamento para mim. Eu penso o seguinte: se falarem isso comigo, como eu gostaria que a pessoa me desse o retorno? Ah, eu queria que fizesse assim, assim, assado, frito e torrado. Então o que eu vou fazer? Aplicar a lei que eu acho que deveria ser para mim, que eu deveria receber, eu vou fazer isso para a pessoa. Sua pergunta, Ramon. Então, essa semana, acho que retrasado, meu carro quebrou, meu pai me emprestou o carro, né? Aí peguei o carro, devolvi com a gasolina do jeito que ele me entregou. Mas eu queria muito poder deixar com mais gasolina, mas o orçamento não permitiu. Mas essa semana eu falei para a Stephanie, meu amor, lavei o meu carro e pedi a chave do carro do meu pai para lavar o carro dele. Eu nem tinha lido ainda o Torá essa semana. E eu estou vendo aqui agora que essa semana eu apliquei isso. E aleluia! Meu pai ficou surpreso, né? Porque você vai lavar o carro? Eu falei, não, deixa eu lavar o carro, dá um talento para o senhor aqui. E ele ficou feliz da vida. Olha só, e você fez uma outra coisa. Você não lavou só o carro do seu pai, você honrou seu pai. Os irmãos entenderam isso? Olha que coisa linda. Então, antes de participar da Paraxá, a Paraxá já estava viva para ele. A palavra do Senhor estava viva, trazendo um resultado. Lógico que ele não está esperando o resultado, mas o que ele plantou, ele vai colher. Os irmãos entenderam isso? São princípios universais que servem em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa e de qualquer idade.
Entendeu? Olha que coisa linda. Então eu vejo que essas coisas, quando eu me proponho a obedecer a Torá, então vamos voltar lá para Paraxá, o povo de Israel diz, tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. O Senhor está dizendo aqui como eles devem se comportar nos seus relacionamentos interpessoais. Se está dizendo, isso aqui é para fazer. Não é para ouvir, olhar e falar assim, eu aprendi um conceito novo. Não é isso não. É para aplicar isso no nosso viver diário. E não é só com carro, é com tudo. Entendeu? Alguém me emprestou alguma coisa, eu vou lá, devolvo, dou com um mimozinho para a pessoa. Eu queria te agradecer por você ter me emprestado. Toma aqui um bombom, toma aqui um negócio para você. É que a pior coisa que tem, você empresta um livro que você nem... Eu, pelo menos, sou assim, eu nem abro ele todo para não quebrar. Eu faço ele nele assim. Aí você empresta para a pessoa, o livro está todo aberto, está todo sujo, e aqui está descolando. Você fala, nunca mais. Quer dizer, aquela pessoa, você já sabe que ela não tem capricho, ela não tem cuidado, e você não emprestaria mais nada. Eu não emprestaria mais nada para ela, porque eu sou muito zelosa com minhas coisas. Mas é isso que a Torá não quer, que você tenha uma visão da pessoa, de falar, aquela pessoa não tem condições, né? Mas só voltando um pouquinho, é isso que Yeshua condenou. Não é que Yeshua aboliu a Torá, Yeshua condenou os fariseus. Não, o talit está arrastando no chão, as franjas estão arrastando no chão, está usando kippah, não come carne de porco, jejua, mas está fazendo tudo errado. Pede emprestado, não devolve, vai para a casa das viúvas e oprime todo mundo lá e tal. É isso que Yeshua condenou, não foi a Torá. A Torá está válida. É esse tipo de atitude, de que eu leio a Torá, mas eu faço o contrário do que está escrito. É tanto que ele falou, tudo que eles ensinarem, vocês pegam isso aí, mas não põem em prática as obras que eles fazem não, porque eles fazem tudo errado. A teoria é linda, mas a prática deles é horrível. Não faz a prática, só a teoria. Sua pergunta eu vou terminar. Também tem outro contexto sobre furto, sem fazer subtração. É o microfone. O Rabi também tem outro contexto de furto sem fazer uma subtração de objetos. Seria como eu marcar com o senhor na tua casa um horário, um dia, e eu não comparecer, eu também estou cometendo furto, estou roubando o seu tempo, mas... Então, essa é uma outra coisa, nós até falamos isso em porções da Torá anterior, porque, por exemplo, se qualquer um dos irmãos for em casa, antes de vocês chegarem umas 2 ou 3 horas, acontece uma revolução. A casa tem que estar limpa, arrumada e tudo, e a gente entra na roda, né? E outra coisa, o horário que você marcar, já tem uma mesa posta para você poder tomar café ou jantar, qualquer coisa, porque a gente recebe assim. E quando aconteceu já conosco, da pessoa marcar conosco, nós temos o maior trabalho de fazer tudo, e aí a pessoa chegou na hora, ela não jantar, né? Um almoço, a gente esperando a pessoa, e passou meia hora, e a gente esperando para almoçar, e passou 1 hora, eu peguei e mandei a mensagem, né? A pessoa falou assim, eu esqueci, eu não vou não avisei você. Eu só esqueci de avisar. Aí nós fizemos aquele monte de coisa, porque era para 6 pessoas, 4 pessoas, e só eu e Rebeca. Ela fez comida para mais gente. Aí você imagina, né? Então é isso que eu queria que a gente pudesse entender. A Torá ela é muito prática. A Torá é um negócio muito bacana, mas é para o dia a dia. Isso aqui, esses mishpatim, são coisas de relacionamento diário, que a gente precisa entender. Então, se eu falar alguma coisa, por favor, eu sou obrigado a cumprir, eu estou amarrado pela minha palavra. Eu vou finalizar. Fala primeiro. Fala.
Por que, irmãos? Assim, eu queria falar uma coisa para Eu você. quero o roubo, a Débora falou que isso aí chama-se roubo de alma. É muito sério isso, esse negócio de falar, eu vou na sua casa, porque você tem toda a sua alma, você fica ansiosa, porque você quer receber bem, então é um roubo de alma. Você fica por conta daquele compromisso, você não faz outro. E a sua mente fica trabalhando em cima, que tipo de comida eu vou fazer, como que eu vou agradar. Você entendeu? Então é um roubo de alma, seríssimo. Ok. Então, os irmãos entenderam? Isso aqui nós estamos falando a nível de mulher. Tá? A mulher tem a alma roubada, saqueada e etc. Né? Porque isso acontece. E aqui as mulheres, você não está vendo aqui, mas a mulherada está rindo aqui, está com aquele negócio, por quê? Porque a palavra é para elas mesmo. Então eu só quero terminar falando uma coisa para você. O Eterno, ele ficou hoje limitado pela palavra dele. Por isso eu vou falar de novo. Tudo que está escrito aqui, ele vai fazer cumprir. E ele não vai ficar aquém, mas ele também não vai além. Ele vai fazer com que aquilo que está escrito seja cumprido. Então, se ele está obrigado pela palavra, nós também estamos, porque os nossos antepassados disseram, tudo aquilo que ele disse, nós faremos. Como nós somos toda uma família, nós somos responsáveis por cumprir a Torá também. Amém? E você que me ouviu até agora, quero deixar para você essa palavra e que o Eterno possa te abençoar. Na próxima Paraxá também vamos ter mais novidades em nome de Yeshua. Te vejo daqui a um tempo, uma semana. Shalom, 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 toda rabá.